Domingo 22 de junho, inverno de 2025. Ouvintes, muito bom dia. Ouvintes, muito bom dia. Este programa é produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. Desculpem o probleminha que a gente teve aqui agora. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM de Garça. E você pode assistir Momento Espírita em Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, usando o celular ou Smart TV. E vamos aos temas de hoje. Evoluir é substituir velhos hábitos. Ouvinte pergunta se espíritos precisam comer, beber e dormir. Como funciona a justiça divina no caso dos grandes acidentes? A humanidade está envelhecendo. Isso é bom ou ruim? Podemos saber por quantas encarnações já passamos? Você sabia que as escrituras contêm violências e crueldades? E hoje é o último dia do Lar Meimei na Festa das Cerejeiras. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco, dizendo que estão ouvindo o programa. O livro é Bastou um Olhar, romance de Wilson Frungilho Júnior, editora ID. E o nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem. Equipe que está atuando nesta edição, a sonoplastia de Gustavo Souza, supervisão Augusto Tavares e apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Hábitos novos. É uma mensagem do livro Crescendo com Sabedoria, que Anabela Sabino escreveu especialmente para crianças, dentro de um programa de evangelização da infância, sugerindo: alerte seus pais para não estacionar nas vagas destinadas a idosos, deficientes físicos e outras categorias especiais. A autora está preocupada em formar hábitos salutares nas crianças, a fim de que elas se integrem à sociedade como cidadãos conscientes e responsáveis, que saibam conviver e colaborar para o bem de todos. Na ordem natural das coisas, quem deve educar são os pais, mas infelizmente nem sempre eles podem se dedicar aos filhos com todos os cuidados. A infância, como afirma Emmanuel, é o período propício para o espírito retomar sua jornada educativa aqui na Terra. Os pais espíritas não conhecem o passado reencarnatório de seus filhos e, se têm consciência da importância da educação, é nessa fase que eles farão de tudo, não só para a formação de bons cidadãos, mas para a formação de bons espíritos. Por isso, além da sua participação indispensável na educação do lar, saberão encaminhar as crianças para as atividades de evangelização que os centros espíritas oferecem. Um dos mais respeitáveis nomes da história, o filósofo grego Aristóteles, viveu na Grécia mais de 300 anos antes de Jesus, e foi ele que pela primeira vez estudou o comportamento humano, precedendo o que séculos depois seria a psicologia. Diz Aristóteles que os hábitos se formam com a repetição dos atos. Quanto mais você repetir um determinado ato, mais caminhará para formar um hábito correspondente, do qual se tornará dependente. Como exemplo, podemos citar o banho diário.
Toda pessoa é levada a tomar banho todos os dias. Com o tempo incorporará esse comportamento à sua maneira de ser, de modo que não conseguirá mais se desvencilhar desse hábito. Os bons hábitos, como cuidar da higiene ou se dedicar à leitura, são chamados de virtudes. Os maus hábitos, como falar mal dos outros ou fumar, são chamados de vícios. As virtudes nos ajudam a viver melhor, enquanto que os vícios são fatores de risco em nossa vida. Aristóteles disse, ainda que sempre é possível mudar um mau hábito, mas para isso precisamos colocar um bom hábito no lugar. Por exemplo, para eu me ver livre do vício de criticar a vida alheia, preciso passar a ver as qualidades das pessoas. Com o tempo, o vício de falar mal dará lugar à virtude, que é falar bem. Como vocês podem perceber, os hábitos se manifestam de maneira automática em nossa vida e, geralmente, não os percebemos, de modo que a grande dificuldade de quem quer mudar alguma coisa em seu comportamento é, primeiramente, prestar atenção em seus atos diários. Só assim vai descobrir quais são os hábitos que precisa mudar. Os hábitos são mais comuns em nossa vida do que imaginamos, de tal modo que as pessoas agem mais pelos seus hábitos do que conscientemente. A doutora Wendy Wood, cientista comportamental da Universidade do Sul da Califórnia, tem um longo estudo nesse sentido. Ela descobriu por meio de experimentos que cerca de 40% de nosso comportamento diário são hábitos e que as pessoas mais propensas a fazer mudanças precisam de uma decisão firme e de muita força de vontade. Já na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida, eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E na questão 909, se o homem poderia sempre vencer as más tendências, ou seja, os maus hábitos, pelos seus esforços, eles respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós se esforçam. Momento Espírita. Processo para o qual deveríamos dar mais atenção. Pessoas que cultivam o hábito de comer muito vão sentir dificuldade quando estiverem no mundo espiritual, onde a alimentação é apenas fluídica, embora parecida com a da Terra. Afirma André Luiz que o corpo espiritual, que ainda é material, mas de uma matéria muito sutil em relação ao corpo humano, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados. Esses produtos são, na verdade, sínteses quimioeletromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Diz o autor espiritual que essa alimentação psíquica por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre os que se amam é muito mais importante que os nutricionistas do mundo possam imaginar, vez que por ela se origina o ideal, euforia orgânica e mental da personalidade. Dessa forma, o corpo espiritual consegue refazer seus potenciais energéticos de tal modo que tudo é integralmente aproveitável, sem qualquer necessidade de excreção, ao contrário do que acontece conosco aqui na Terra, pois temos a necessidade de expelir do corpo o material não aproveitado. Quanto à segunda parte da pergunta do nosso ouvinte e colaborador, se os espíritos dormem ou repousam, buscamos a resposta no periódico do Grupo Espírita Seara do Mestre, que diz o seguinte: os espíritos, de um modo geral, não sentem o cansaço como nós encarnados entendemos.
não tendo a necessidade de repouso corporal, pois não possuem órgãos cujas forças necessitam ser reparadas. O espírito repousa, mas no sentido de não ter uma atividade constante, embora não atuando materialmente. A sua atividade é intelectual e o seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento fica menos ativo, não se fixando em um objetivo determinado. Esse é o momento do verdadeiro repouso, nunca comparado ao do corpo. O cansaço, sensações de medo, frio, calor e angústias que pode sentir o espírito estão muito mais em razão de sua inferioridade, visto que quanto mais elevado, menos o repouso lhe é necessário. Evidentemente, gostaríamos de prevenir nosso ouvinte. Nós, os encarnados, temos dificuldade de compreender ou de imaginar de forma perfeita tudo o que se passa no mundo espiritual. Tanto quanto André Luiz tem dificuldade de nos passar as informações, o que ele próprio esclareceu sobre a produção no livro Nosso Lar, desde a produção do livro Nosso Lar. Ultimamente temos visto muitos acidentes aéreos e rodoviários, causando muitas vítimas e muitas delas fatais. Pergunto: as causas desses acidentes, em grande parte, se devem a erro humano? Como podemos justificar que as vítimas estão pagando por erros do passado? Deus fez com que esses acidentes acontecessem para que essas pessoas morressem? Como funciona a justiça divina nesses casos? As mortes por acidentes sempre existiram na história da humanidade desde o homem primitivo. A diferença é que nos primórdios da humanidade, os acidentes eram de pequena dimensão e a maioria por causas naturais, até porque não havia máquinas. Com o advento da máquina, que tem um grande potencial de destruição, os acidentes foram produzindo resultados mais catastróficos, embora não devamos esquecer que é a natureza que ainda tem o maior potencial de destruição em termos de quantidade de vítimas, como o caso dos terremotos e dos tsunamis. Temos aprendido com o Espiritismo, no entanto, que nada acontece por acaso e, portanto, mesmo os acidentes no ar, no mar ou nas estradas podem se dever a causas humanas e aos defeitos das máquinas, causando os mortos e feridos, mas no fundo sempre há causas de ordem espiritual. Nada que ocorre no universo está fora das leis universais, que são as leis de Deus, mesmo o que se refere ao destino humano. Ora, se o ser humano for mais responsável e estiver mais atento a condições que possam provocar vítimas, os acidentes por causa humana, evidentemente, serão em menor proporção, mas os flagelos de ordem natural continuarão a acontecer. Isso realmente vai acontecer quando a humanidade alcançar um nível mais elevado de consciência moral. Quando estiver mais atenta aos cuidados que deve ter com o meio ambiente, inclusive para evitar surpreendentes reviravoltas climáticas que acabam causando tantas calamidades. Na verdade, se considerarmos que o mundo é um grande navio, podemos afirmar que o homem é seu comandante e, assim sendo, responsável por muitos acidentes que acontecem. A evolução moral da humanidade só vai ajudar a humanidade e poupar muitas dores, pois é o próprio homem quem provoca os maiores problemas que acontecem no cenário do mundo. Aliás, só existem provas e expiações porque o ser humano ainda não sabe se conduzir na vida como deveria. E por isso geralmente traz do passado uma série de culpas que redundam em desastres e calamidades. Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, como Jesus ensinou, deu-nos inteira liberdade de agir, mas Ele estabeleceu suas leis que regulam a vida. Desse modo, o sofrimento resultante dos acidentes, em geral, decorre de nossa irresponsabilidade diante de nós mesmos e dos outros. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa.
Bastou um Olhar, romance de Wilson Frungelo Jr., editora ID. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande já a sua mensagem. E mais uma questão levantada em nossa casa espírita. Nós sabemos que a melhoria da qualidade de vida vem contribuindo para que as pessoas vivam mais hoje. E é o que está acontecendo. A ONU já afirmou que em 3 gerações o número de idosos poderá ser tanto quanto o número de crianças. E a pergunta é: como o Espiritismo encara esse fenômeno? Não temos conosco nenhuma informação objetiva a respeito que tenha vindo diretamente do mundo espiritual. O que podemos dizer é como entendemos que esse fenômeno se encaixa no pensamento espírita e contribuir para a evolução moral da humanidade. Se fizermos um retrocesso da história humana, vamos ter que considerar desde os tempos mais remotos, o tempo do chamado Homens da Caverna, quando as condições de vidas eram muitíssimas precárias. Teoricamente, podemos presumir que naquele período, quando o espírito ainda estava se adaptando à vida terrena, as mulheres tinham muitos filhos, mas a maioria morria bem cedo e, devido à precariedade do meio, a ausência da higiene e a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde. Logo nessa etapa inicial, tanto as reencarnações quanto as desencarnações ocorriam muito rapidamente, porque era alta a taxa de mortalidade, principalmente no primeiro mês de vida. Era um vem e vai de espíritos que ainda estavam aprendendo a se submeter a esses 2 processos, de encarnação e desencarnação. Um alto índice de reencarnação. Os espíritos reencarnavam quase que imediatamente, compensavam uma elevada taxa de desencarnação de crianças e adultos para a garantia da preservação da espécie humana na Terra. Hoje, milhares de anos depois, a situação é inversa. Com o progresso da civilização e a melhoria das condições de vida, especialmente no último século, a taxa de mortalidade infantil está diminuindo cada vez mais, ao passo que a duração da vida humana vem aumentando significativamente. Considerando que nesse longo intervalo de milênios houve um acentuado progresso moral, apesar de ainda estarmos num mundo de provas e expiações, quanto mais o indivíduo vive, mais ele aprende e a vida ensina. O conhecimento mais amplo sobre a vida, o que costumamos chamar sabedoria, só ocorre quando esses indivíduos atingem idade mais avançada, principalmente os que ultrapassam os 70 anos. Nessa faixa de idade, eles já são capazes de analisar melhor a sua atuação, de compreender melhor seus erros e de descobrir caminhos mais adequados para viver com amor e dignidade. É a idade que eles se põem a dar conselhos aos mais jovens, interpretando melhor o caminho que fizeram em sua atual existência e podem assim divisar com mais clareza e compreensão o horizonte moral das realizações humanas. Com maior população na terceira e quarta idades e garantia de uma boa qualidade de vida, fazendo com que o idoso ainda reúna forças para o trabalho, a atuação desses indivíduos vai se tornando cada vez maior e contribuindo para o nosso progresso moral. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa.
Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você os adquira por apenas R$ 27,00. Neste mês de junho, o Clube do Livro vai entregar aos seus associados mais uma obra espírita recentemente lançada. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando e-mail para o endereço clubedoLivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente sempre às 9h45 no Lar Meimei, aos domingos. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. E o brechó do Lar Meimei continua aberto ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. E você pode entrar no site do Caminho de Damasco, onde você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. E clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Um ouvinte perguntou se é possível a gente saber quantas encarnações já tivemos. Não é possível. Até porque o espírito, na sua escalada evolutiva, passa por várias fases diferentes, até mesmo aquelas em que antecederam a sua condição humana. De um modo geral, os espíritos superiores afirmam que demorou milhões de anos para que o ser humano aparecesse sobre a Terra. Os cientistas ainda hoje não sabem precisar em que momento isso aconteceu. Talvez por volta de 6 a 7 milhões de anos já tínhamos na Terra os seres humanos primitivos, mas uma população extremamente reduzida. Entretanto, desses seres, a linhagem que deu origem ao homem atual, ou seja, o Homo sapiens, estava na Terra por volta de 150 mil anos atrás. Mesmo que arriscássemos um cálculo de quantas vezes um espírito pode reencarnar nesse período, teríamos dificuldade de calcular a média de vida dos primeiros homens e o tempo que esses espíritos permaneciam no plano espiritual antes de reencarnar. Os estudos levam a concluir que, naquela fase primitiva da humanidade, uma mulher deveria parir muitos filhos, mas a maioria deles morria ainda no primeiro ano de vida, de modo que o processo reencarnatório devia ser muito rápido. A média de vida só vem aumentando significativamente nos últimos 50 anos. Hoje, além de diminuir cada vez mais a taxa da mortalidade infantil, em muitos países é comum as pessoas atingirem os 70 ou 80 anos, o dobro do que era há um século atrás. Por outro lado, há uma tendência natural de o espírito permanecer cada vez mais tempo no plano espiritual. Até porque, quanto mais evolui, menos reencarna. Os mais atrasados moralmente reencarnam mais depressa, os mais adiantados demoram mais. Arriscando aí um cálculo apenas por curiosidade, podemos dizer que se entre o início de uma encarnação e a volta para a nova vida, o espírito levar em média 150 anos, de 1500, época do descobrimento do Brasil, para cá, ele pôde ter em média 3 encarnações. Quando falamos em média, estamos considerando que alguns tiveram mais
outros menos de 3 encarnações, é claro. Não podemos esquecer que muitos desencarnam ainda crianças e, nesses casos, os intervalos entre as encarnações podem ter sido menores. E o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. Bastou um olhar. Romance de Wilson Frungilo Júnior, da editora M. E o nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande já a sua mensagem. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. O que há de mal nas Escrituras? O padre jesuíta Antony de Mello, no livro O Canto do Pássaro, Edições Loyola, conta a seguinte parábola. Certo dia, foi feita uma proposta às Nações Unidas no sentido de que se corrigissem todos os livros sagrados de todas as religiões do mundo. Tudo o que neles tivesse algum sabor de intolerância, crueldade ou fanatismo deveria ser terminantemente eliminado. O mesmo se faria com toda e qualquer parte que atentasse contra a dignidade e o bem-estar do homem. Imaginem o burburinho que houve na ONU, quando se veio a saber que a proposta viera do próprio Jesus Cristo. Imediatamente, os repórteres correram à sua procura, ávidos de esclarecimento. Mas sua explicação foi simples e curta. Disse ele: as Escrituras, como o sábado, foram feitas para o homem, e não o homem para as Escrituras. Infelizmente, muita gente ainda não entendeu que a mensagem de Jesus não é para este ou para aquele povo, para esta ou para aquela religião. É para todos os homens e para todas as religiões do mundo. Trata-se da mensagem do amor que não pode se restringir a um lugar ou apenas a determinados indivíduos. A grandiosidade da mensagem de Jesus não pode permitir que as religiões se separem ou que briguem por causa dele. Ao contrário, é a mensagem da integração dos corações no mesmo ideal de paz e confraternização entre todos os povos do mundo. As religiões podem estar separadas na hora da adoração, mas devem estar sempre unidas no momento da ação. Aquele que prega a divisão das criaturas ou a perdição da humanidade não entendeu Jesus. A salvação com que ele nos acenou significa um envolvimento de todos, a busca de um sentido comum para a vida, não importando o povo ou a religião. O amor está acima de todas as diferenças humanas e, portanto, acima das religiões. O apóstolo Paulo coloca muito bem esta questão em sua epístola aos Coríntios, dizendo que o amor está acima da fé e da esperança, quando ele se traduz na sua manifestação prática, que se chama caridade. João, por sua vez, observa na sua primeira carta: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E Tiago, na sua epístola, também faz cuidadosa observação dizendo: de que serve alguém dizer que tem fé e não tem obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ilude-se então quem pensa que basta adorar o Cristo, que basta proferir orações ou cantar louvores. Isso os fariseus também faziam melhor que ninguém, e no entanto Jesus os criticou veementemente. Na vida prática, eles não agiam com compreensão, com amor e com bondade em relação aos semelhantes. Contudo,
a lição não foi bem aprendida até hoje. E na maioria das vezes continuamos dando muita importância à adoração, achando que a fé é homenagem, é celebração, quando o próprio Jesus deixou bem claro que a maior manifestação de fé está no bem que fazemos ao próximo. Por isso, caro ouvinte, se quiser reavivar a memória sobre o que Jesus ensinou, leia os capítulos 5º, 6º e 7º do Evangelho de Mateus. E vamos ao sorteio do livro que anunciamos desde o início desta edição. Bastou um olhar, romance de Wilson Frungilho Júnior, editora ID. E a ganhadora do livro é a nossa ouvinte daqui de Garça, Luzia Moreno. Muito obrigado a Luzia pela sua participação e você pode retirar o seu livro durante a semana, no horário comercial, ali na Loja Leves, Rua Minas Gerais, 148, centro da cidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e prometemos voltar no próximo domingo às 11h20. Continuem ouvindo e participando de Momento Espírita. E se você continuar sintonizado na Rádio Web, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica da doutrina espírita. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.